Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, aqui de novo mais uma vez com Elie Matos. Hoje a nossa última lição da nossa revista Ezequiel, da editora Betel Adultos, nos trouxe um tema aí maravilhoso, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração, manifestação da glória de Deus. Chegamos no final, a nossa última lição de número 13, que vai ser ensinada no dia 27 de março de 2022, domingo agora. Então, última semana para a gente treinar e ler essa revista. Acompanhe comigo essa leitura até o final. Não fique de fora, porque domingo nós te aguardamos lá na nossa igreja, na EBD, tá bom? Então, vamos lá. O tema da nossa lição hoje é: o plano divino prevalecerá. Estamos aí com esse tema maravilhoso, porque os planos de Deus não serão frustrados. Os planos de Deus prevalecerá eternamente. Queira o inimigo ou não, os planos de Deus não se frustrarão. O texto áureo hoje da nossa lição vai estar em Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Enquanto você pega a sua Bíblia, já vai deixando aqui, se inscrevendo em nosso canal, você que não é inscrito ainda, vai deixando o seu like, vai deixando os seus comentários, tá bom? E acompanhe a gente aí nas nossas lives, acompanhe também lá no Instagram, tá bom? Vai ficar o link aqui. Não fique de fora, gente. Vamos lá então? Pegou sua Bíblia? Ezequiel 48, versículo 35, o nosso texto áureo. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. A verdade aplicada: o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Os objetivos da nossa lição é mostrar as tentativas de destruir o povo de Deus e ressaltar acerca do plano divino e a escatologia, e ensinar sobre a cidade: o Senhor está ali. O nosso texto de referência vai estar em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Agora vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, que nos diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 27 agora, vamos dar um pulo aí pro 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora Apocalipse 22, no versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A introdução da nossa lição. Encerrando o estudo sobre o livro de Ezequiel, veremos que o plano de Deus prevalecerá. Portanto, o povo de Deus deve viver nesse presente século procurando agradar ao Senhor e guardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança, que é a volta de Jesus Cristo. Título 1 da nossa revista: Tentativas de destruir o povo de Deus. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel registram o conjunto de nações que invadirá a terra de Israel. Interessante notarmos que tais registros encontram-se entre os capítulos que tratam de restauração, que está em Ezequiel 33, 37 e o 40 e o 48, e transformação do povo de Deus e da terra de Israel. Tal constatação nos traz à memória
que ao longo da história o inimigo sempre tentou impedir que o plano de Deus se cumprisse, porém sem êxito. Assim como ocorrerá nos últimos dias, em Apocalipse 20, versículo 7. 1.1 da revista: a insistência maligna de destruir. O povo de Deus deve perseverar confiante no Senhor, sabendo que as intenções malignas não prevalecerão contra os planos de Deus, que sempre triunfarão. Inclusive, a profecia de Ezequiel registra que a agressão de Gog e a sua coalizão de nação contra Israel se trata de um evento já anunciado profeticamente no passado. A Bíblia é clara ao afirmar que ainda que o dragão e os seus anjos batalhem tentando impedir o plano divino, contudo, não prevalecerão. A profecia contra Gog, 1.2 da revista. Não é possível, na presente lição, esgotar o tema dos capítulos 38 e 39, bem como apresentar detalhadamente as diversas considerações acerca da identificação de Gog e Magog e no momento no qual se dará a invasão. Não há consenso entre os estudiosos acerca desses pontos. Assim, vamos destacar os seguintes aspectos. 1. A invasão se dará no fim dos anos e no fim dos dias. Expressões que apontam para acontecimentos escatológicos referentes a Israel. Portanto, é possível que ocorra no período da 70ª semana, de Daniel 9:26. Os motivos da invasão visam as riquezas e quase certamente a estratégica posição geográfica de Israel. Não confundir esta invasão com a Batalha do Armagedon, de Apocalipse 16, que se dará antes do milênio, e nem com o ajuntamento descrito em Apocalipse 20, versículo 7, que ocorrerá no final do milênio. 1.3. Deus será glorificado. É relevante o fato de ser recorrente expressões que apontam para a glória de Deus e o Senhor ser conhecido entre as nações. Tal aspecto também está presente nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Interessante notarmos que outro resultado de Deus permitir os acontecimentos aqui estudados é que as nações conhecerão mais acerca do plano de Deus para com o seu povo. Notemos os aspectos ressaltados: pecado, disciplina, graça e ação de Deus, resposta humana, restauração e testemunho. Importantes lições podemos extrair desses capítulos, pois ainda que não possamos ter certeza quanto aos muitos detalhes, mas aos aspectos que compõem o plano de Deus com o seu povo, perpassem o tempo, a interpretação escatológica adotada e os muitos pormenores. Esses 3 tópicos nós aprendemos que ao longo da história o inimigo sempre tentou impedir que o plano de Deus se cumprisse, porém sem êxito, assim como ocorrerá nos últimos dias. Tópico 2 da revista: o plano divino e a escatologia. O livro do profeta Ezequiel nos faz entender que o plano divino para o seu povo vai além daquele momento de cativeiro e disciplina. Lembremos que Ezequiel exerceu o ministério profético no meio dos cativos, Ezequiel 1:1, para pessoas que talvez estivessem interessadas em ouvir somente o que Deus iria fazer ali nos seus dias. Porém, o Senhor Deus comissionou para anunciar a mensagem do povo, a mensagem divina, independente do povo estar disposto a obedecer, a ouvir ou não.
2.1. Tempos de desinteresse e descrença. Não apenas no público de Ezequiel, mas também nos tempos da igreja. Há aqueles que escarnecem, que zombam, são indiferentes e até já não crê mais quando a mensagem se refere à vinda do Senhor e aos acontecimentos que estarão para ocorrer na terra. Sim, à medida que vamos nos aproximando do fim da presente era, vai crescendo o interesse em assuntos que se referem mais à vida debaixo do sol do que Deus tem a fazer aqui e agora, conquistas pessoais, entre outros. 2.2. Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias. Não apenas os profetas veterotestamentários anunciaram acontecimentos escatológicos, mas o próprio Senhor Jesus se ocupou em proferir mensagens acerca dos últimos dias, como encontramos em diversos textos nos evangelhos de Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 12, 17 e 21. Portanto, não podemos, como os discípulos de Cristo, ignorar e desprezar o conteúdo escatológico das Escrituras Sagradas. Notar que a primeira bem-aventurança, descrita no último livro da Bíblia, se refere a ler, ouvir e guardar a mensagem apocalíptica. Acompanha de uma advertência, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. 2.3. A bem-aventurança, esperança da igreja. O livro do profeta Ezequiel está repleto de mensagens de esperança aos cativos. Como vimos ao longo desse trimestre, tais mensagens devem nos produzir em nós um despertamento, pois Deus, que revelou a Israel os seus planos futuros, também nos faz conhecer por intermédio de Jesus Cristo e dos escritores do Novo Testamento acerca de seu plano quanto à sua igreja. Nossa esperança como povo de Deus não se resume ao nosso viver aqui e agora, vivenciando o dia a dia nesse mundo. Também somos exortados a aguardarmos a bem-aventurança e esperança, como descreveu o apóstolo Paulo em Tito 2, 1 e 3. Nesses 3 tópicos, nós aprendemos que o livro do profeta Ezequiel nos faz entender que o plano divino para o seu povo vai além daquele momento de cativeiro e disciplina. Tópico 3. O Senhor está ali. O título desse tópico foi extraído do último versículo do livro de Ezequiel, Ezequiel 48. O nome dado à cidade nos faz lembrar a mensagem recebida por João: Deus com os homens, pois com eles habitará. Apocalipse 21. Veremos nesse tópico as condições para no porvir estarmos habitando com Deus na santa cidade. 3.1. Quem vencer? Quem vencer herdará todas essas coisas. São os vencedores, como mencionados ao final das cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Para o povo de Israel, vivenciando invasão e cativeiro, no tempo de Ezequiel, os vencedores são os que se arrependerem e submetem à disciplina do Senhor. Sabemos que Cristo venceu, mas também sabemos que mesmo estando em Cristo, enquanto neste mundo precisamos perseverar e lutar contra o pecado e o mundo e os seres espirituais da maldade, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 3.2. Santificação. Para o povo cativo, antes da revelação sobre a restauração do templo e a nova cidade, primeiro o Senhor fala sobre a obra da purificação. Também encontramos em Apocalipse que não entraria na Nova Jerusalém impureza,
mas somente os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Encontramos em toda a Bíblia exortações e um chamado ao povo de Deus para um viver santo, pois o Senhor é santo. A esperança mencionada no tópico anterior deve mover-nos à purificação. Temos a responsabilidade no processo de purificação. 3.3. Viver de acordo com a palavra de Deus. Não foi por falta de aviso que o povo de Israel foi levado a cativo e o templo destruído. A palavra de Deus tinha sido enviada. Contudo, o povo zombou, desprezou as mensagens dos profetas enviados por Deus. É relevante atentarmos para o fato de que a última exortação bíblica se refere à nossa relação com a palavra de Deus. Para habitar na cidade, o Senhor está ali. É preciso estar atento à palavra de Deus, guardá-la e viver de acordo, pois nela encontramos a revelação da vontade de Deus, e aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Esses 3 tópicos, nós aprendemos que para habitar na cidade, o Senhor Deus está ali. É preciso estar atento à palavra de Deus, guardá-la, viver de acordo, pois nela encontramos a revelação da vontade de Deus. Vamos aqui fazer a conclusão dessa leitura. Temos visto que a jornada do povo de Deus nessa terra não está à mercê do acaso. O Deus que nos chamou e salvou tem um plano estabelecido desde antes da fundação do mundo e é poderoso para levar esse plano adiante. Portanto, a nossa esperança é que um dia Jesus Cristo voltará e assim estaremos sempre com o Senhor. Quero agradecer a você que ficou comigo até agora, que assistiu todas as aulas, que acompanhou todas as leituras dessa revista. Quero agradecer a Deus pela sua vida e quero te convidar para os próximos vídeos, a gente fazer a nossa leitura junto novamente com a nova revista, tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, um forte abraço e te aguardo na EBD.